As 70 semanas de Daniel, parte 3. As 70 semanas é uma profecia de 490 anos para a restauração do povo do profeta Daniel. Daniel, todos nós sabemos, ele pertence então à nação de Israel, que estava então cativa na Babilônia. Para que acabasse a transgressão, para que o pecado fosse dado fim, para que a iniquidade fosse expiada, para que a justiça eterna fosse trazida, para que o Santo dos Santos fosse ungido, necessitariam então desses 490 anos, como nós vemos dentro dessa profecia. Nós vamos então ver isso com detalhes, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu queria convidá-los então para que a gente lesse Daniel capítulo 9, versículo de número 25. Diz assim: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Nós sabemos que quando o povo de Judá ele foi levado cativo então para a Babilônia, Jerusalém foi completamente destruída, as suas muralhas, o templo, havia um caos total e uma grande parte do povo estava então cativo na Babilônia. Lá, Daniel então vai receber essa profecia. Mas vamos observar alguns pontos dentro desse versículo de Daniel capítulo 9, versículo 25. O anjo diz assim: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar. Para que Jerusalém então fosse restaurada, necessitaria que um dos reis que reinava naquele período desse essa autorização. Quando foi que saiu então essa ordem? Aí nós precisaríamos então ler o livro de Neemias, precisamente no capítulo de número 2, do versículo 1 ao 8. Lá no versículo de número 1, você vai observar o seguinte, que no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes. Então, essa é a data que sai, então, a ordem para que Jerusalém fosse restaurada. Eu queria convidar, então, você para que a gente pudesse, então, fazer essa leitura de Neemias, lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, nos diz assim: no mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci o rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentado ao lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei então certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei,
que ele me dê cartas para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões, da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Quem era então Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Neemias era aquele que provava o vinho do rei. Neemias era aquele que servia então o rei. E nós estamos aqui diante de um rei chamado Artaxerxes, um rei persa, que está então dominando, esse império então dominava aquelas regiões nessa época. Neemias, recebe notícias de que a desolação de Jerusalém estava muito grande, havia muita miséria naquelas terras. Então, ele fica triste, ele ora, ele coloca tudo isso diante de Deus, e o rei então percebe essa tristeza. E aí, nós vimos aqui no relato, que o rei contesta então Neemias do motivo daquela tristeza. Ele fica com medo, porque naquele tempo havia uma ordem de que ninguém poderia ficar triste diante da presença do rei, era passível de morte. Mas parece-me que o rei gostava muito dos serviços de Neemias. E aí, então, aqui, dentro desse relato de Neemias, em conformidade com Daniel 9, 25, dada a ordem, nós percebemos que a partir desse momento, desse escrito de Neemias, começa então a contagem dos 490 anos da profecia. Agora, observe que se nós pegarmos o nosso calendário e colocarmos do lado do calendário judaico, o mês de Nisan, ele vai bater com meados de março e abril. Artaxerxes reinou em 445 antes de Jesus Cristo. Neemias então tem a permissão para se deslocar a Jerusalém para a construção ou a reconstrução de Jerusalém. Agora, veja bem, nós percebemos aqui então na leitura do versículo 25 que desde que foi dada então essa ordem para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, do príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então vamos fazer aquele cálculo que nós aprendemos no início dessa série de ministrações sobre essa profecia das 70 semanas. Se uma semana são 7 anos, 7 semanas serão então 49 anos. 62 semanas serão então 434 anos. 49 anos mais 434 anos, teremos então um total de 483 anos. Veja bem, a profecia das 70 semanas são 490 anos. Só que no versículo 25, da saída da ordem até o ungido, até o príncipe, serão então 483 anos. Faltam então, para completar os 490, 7 anos, que nós então veremos nos versículos seguintes. Eu queria deixar aqui um texto bíblico para nos ajudar também nessa reflexão, nesse estudo. Provérbios, capítulo de número 21, verso 1, diz assim: como as correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Então, Deus,
ele está no governo de tudo, ele está então no controle de tudo, e ele vê então a situação que o povo então se encontrava, e ele inclina então o coração do rei em favor do povo. Há algo interessante nas Escrituras Sagradas, e eu gostaria de fazer aqui algumas comparações com você, trazendo a nossa memória, trazendo a nossa lembrança, a saída do povo de Israel do Egito. Para isso, nós precisamos aqui de dois textos bíblicos, Deuteronômio, capítulo 16, verso 1, como também Levítico 23, verso 5. Em Deuteronômio 16, verso 1, está escrito o seguinte: guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor os tirou da terra do Egito. Que mês que Deus tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio? No mês de Abibe. Abibe e Nisan são o mesmo mês. Então, nos utilizando do nosso calendário, meados de março e abril. Agora, Levítico 23, verso 5 diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, nós pegamos e fazemos uma junção desses dois textos, e aí, então, nós temos aqui o mês de Abibe, vem a ser, então, o primeiro mês no calendário de Israel, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde, deveria, então, ser celebrado a Páscoa Senhor. A Páscoa é, então, essa libertação do povo de Israel do Egito. Então, olha a semelhança aqui que nós temos de data. É muito interessante. O mês da saída e o mês da reconstrução de Jerusalém, lá em Neemias. Abibe, Nisan, março e abril. Então, nós temos essa semelhança, né, interessante para a gente, então, pensar. O calendário judaico, ele é lunar. O nosso calendário, ele é solar. Cada mês do calendário lunar, do calendário judaico, ele tem um total de 30 dias. Se nós, então, considerarmos, né, que o ano tem 12 meses, se nós pegarmos e multiplicarmos 12 meses vezes 30, nós então teremos uma quantidade de dias, um total de 360 dias. 483 anos, lembre-se, 483 anos da ordem até o ungido e o príncipe. Vezes 360 dias, nós então teremos um total de 173.880 dias. Quantos dias tem o nosso calendário? 365 dias. Se eu dividir 173.880 por 365 dias do nosso calendário, nós teremos então 476 anos. Se eu pegar 445 antes de Cristo menos 476 mais 1, por que mais 1? Porque o calendário ele não começa no ano 0, não tem ano 0, tem ano 1. Então, 445 menos 476 mais 1 dará então um total de 32 depois de Cristo. Então, esses 483 anos da profecia das 70 semanas de Daniel, que está dentro do versículo 25 de Daniel 9. Agora, não podemos esquecer que falta mais uma semana, falta mais 7 anos para completar os 490. Nós
então entendemos que esses 483 anos encerram 32 depois de Cristo. O anjo, ele dá, aqui no versículo de número 25, dois títulos interessantes para nós, e a gente pode então meditar aqui rapidamente. Até a vinda do ungido, o príncipe. Ele está falando de uma pessoa. Quem seria essa pessoa? Quem seria esse ungido? Quem seria esse príncipe? Lembre lá, 32 depois de Cristo. Quem está vivendo nessa época? O Messias, Jesus Cristo. Então nós entendemos que esses 483 anos encerrariam em Jesus Cristo, mais precisamente no ano 32 depois de Cristo. Que dia foi esse? Qual foi o acontecimento, né, que marca esse momento? Foi o dia em que então Jesus Cristo se apresenta como rei. Há uma profecia que foi dada por um outro profeta do Antigo Testamento, e a gente então poderia relembrar essa profecia, está lá em Zacarias, capítulo de número 9. Vamos ler? Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa profecia, ela vai se cumprir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 44. Marca o momento da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Então ele sai lá das regiões, né, de Betânia, vai vindo em direção a Jerusalém. Ele pede então aos seus discípulos que preparem para ele um animal, que eles deveriam ir até uma certa aldeia, que lá eles encontrariam então um jumentinho, cria de uma jumenta, e que eles trouxessem para ele. Os discípulos vão, conversam com o proprietário, diz que o Senhor está pedindo, e o homem então cede, eles preparam o animal, Jesus então monta nesse animal e vai em direção a Jerusalém. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele contempla então a cidade de Jerusalém, ali Jesus chora pela cidade de Jerusalém, ali Jesus diz algumas palavras, se você me conhecesse. Né? E há algo interessante que, quando Jesus está a caminho de Jerusalém, há uma multidão de discípulos que o segue, e as pessoas vão então louvando, vão então adorando a Deus pela vida de Jesus, pelos feitos de Jesus, e eles vão dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eles vão então balançando folhas de palmeiras, vão colocando as suas túnicas, e Jesus vai entrando e ele vai passar pela porta principal da entrada da cidade de Jerusalém, que leva então ao templo. Tá? Então ali as pessoas vão glorificando, vão exaltando, vão o chamando de rei. Do versículo 41 ao 44 diz, se tu me conhecesses, ao menos neste dia, ou aquele que te poderia trazer a paz. Há uma outra palavra lá no livro de Isaías, capítulo de número 9, que chama Jesus do príncipe da paz. Então, conclui-se aqui os 483 anos das 70 semanas de Daniel. O príncipe, o rei, entra na cidade.
Nesse dia, estava então terminando as 69 semanas, os 483 anos da profecia. Vamos agora continuar a nossa leitura. Vamos ler Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Perceba que depois das 62 semanas, abre-se então um intervalo. E nesse intervalo acontecerão algumas coisas. A primeira delas, destacada então no texto, o ungido. Aquele ungido do versículo 25, aquele príncipe do versículo 25, ele será morto. Fica claro para nós que aqui está falando então do momento da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua crucificação. Uma semana depois da entrada triunfal, Jesus Cristo vai ser preso, sexta-feira ele é então crucificado, como diz então aqui a história. E um outro acontecimento, dois acontecimentos, o outro acontecimento, o povo do príncipe que há de vir. Olha, aparece aqui um outro príncipe que há de vir, futuro, que há de vir, destruirá Jerusalém e o templo. Então nós temos aqui duas destruições, ou a segunda destruição de Jerusalém. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém ela vai ser destruída ao comando de um general romano chamado então Tito. Após a destruição, o povo que sobreviveu ele vai ser então disperso pelo mundo. Nós chamamos esse episódio de diáspora. Jesus ele já havia dito aos discípulos em uma das visitas que eles fizeram então ao templo, eles voltam, os discípulos voltam maravilhados com a grande estrutura e Jesus diz assim, olha, não sobrará, não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus está falando que aconteceria uma destruição. Essa destruição ocorre 70 anos depois de Cristo. Até 1948, Israel ainda não possuía a sua terra. Somente a partir então desse ano que eles conseguem. Que povo então de Jerusalém e derrubou o templo? Qual era o império reinante naquele período? O Império Romano, mas lembrando, em sua primeira fase. Quem é esse príncipe que há de vir? Quando então esse príncipe virá? O que fará? Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos ajudará. Vamos ler? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada então sobre ele. Há uma informação aqui importante para nós. Desde que o exército romano, ao comando então do general Tito, destruiu Jerusalém e o templo, nunca mais esse templo foi reconstruído, até os dias de hoje. Se você pegar alguma imagem atual de Jerusalém, mais precisamente na região onde se encontrava o templo, você vê ali uma grande base, uma grande área aonde o templo estaria, e no local
do templo, hoje, atualmente, nós temos lá no Monte do Templo, uma mesquita, que é chamada então como Domo da Rocha, né, uma cúpula dourada, né, revestida então de ouro, que foi construída no século de número 7. Quando então começam a contar os 7 anos que falta? Quando é que esse príncipe, como diz então aqui o texto, fará firme alianças com muitos? Um dado interessante para nós, e a gente vê aqui no texto, que na metade então da semana, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Para se ter sacrifícios em Jerusalém, precisa ter o templo, precisa ter então os sacerdotes, e nós não temos o templo e não temos também os sacerdotes. Então, isso nos mostra que um terceiro templo será reerguido, será construído naquele local. Então, amados e amadas, só pode haver sacrifício com a existência do templo e com a existência dos sacerdotes. Agora, preste bem atenção, o que mais se busca hoje no Oriente Médio? Um tratado de paz entre os judeus e os árabes. Observe que esse príncipe, que nós o temos então como o homem da iniquidade, nós o temos como o anticristo, ele fará então firme aliança, né? Nós temos aqui duas das maiores religiões monoteístas do Oriente Médio. O judaísmo, dos judeus, e o islamismo, dos árabes. Então aqui nós temos duas das maiores religiões, mas nós não podemos também descartar uma terceira religião monoteísta, que também é grande, que é o cristianismo, os seguidores de Jesus Cristo. Olha só, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Sabe então aquela última semana que falta, aqueles últimos 7 anos? Está aqui. Né? Na metade da semana, nos 3 primeiros anos e meio, ele fará então cessar o sacrifício. Ele faz aliança, através da aliança das religiões que existirá, o templo então será reconstruído, e ele então cessará o sacrifício. Jesus vai falar para nós sobre esse período da tribulação. Eu quero então convidá-los para que a gente leia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Verso 15, quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Olha só, que interessante, Jesus Cristo está fazendo menção àquilo que Daniel então falou, a profecia que Daniel recebeu das 70 semanas. Quando vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação. Quem é o abominável? Aquele príncipe, que não é Jesus, mas que é então o homem da iniquidade, que é o anticristo. Né? Então, versículo 16, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver nos terraços, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Então, a pregação no período da grande tribulação para o povo judeu é fujam. Então aqui fala dessa grande perseguição que acontecerá na segunda metade da última semana de Daniel, os últimos 7 anos. Acontecerá então
essa perseguição. Eu tenho um outro texto bíblico que vai nos ajudar também nesse momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3 diz assim: ninguém de modo algum os engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Lá em Isaías, nós encontramos, nós já falamos aqui sobre isso, que o desejo do coração de Satanás estar acima de Deus, estar acima do Senhor. Então aqui a gente vê, né, Paulo escrevendo, mais precisamente no versículo de número 4, que ele se assentará no santuário de Deus. Por um momento, muitos acreditarão nele, como falso Cristo, achando que ele seria então o Messias, mas como o desejo do coração de Satanás é destruir o povo de Deus, ele vai então aqui começar uma grande perseguição. Com o início da perseguição, então, segundo a mensagem de Jesus em Mateus capítulo 24, é esta: fujam. Vamos ver Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo de número 12. Versículo de número 13 diz assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante, veja bem, um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então aqui nós temos, né, a mulher, que é Israel, o dragão, que é então Satanás. Nós temos o Filho, Jesus Cristo, ele é descendente desse povo, dessa nação de Israel, e durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, então começará essa perseguição. 2.500 anos já se passaram dessa profecia das 70 semanas de Daniel. 483 anos já foram cumpridos. Nós estamos num intervalo. Nesse intervalo, acontece então a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a destruição então de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, acontece então a diáspora, todos os judeus se espalham pelo mundo todo. Nós temos, nesse meio, a criação da igreja, que nasce então lá no dia de Pentecostes. Essa igreja, ela perdura até os nossos dias hoje, né? Então esse intervalo da profecia de Daniel, é nesse momento que nós nos encontramos. Falta 7 anos para se cumprir. Quando se cumprirá esse ano, esses 7 anos? E aí nós temos a promessa do arrebatamento da igreja, que é o que nós então aguardamos. Acreditamos que com o arrebatamento da igreja, nós teremos então aí esse período de grande tribulação acontecendo. Serão então 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo, né? Se conhecerá quem é o anticristo, ele fará então alianças, o templo será construído, será erguido,
ele se assentará, o anticristo se assentará no santuário de Deus, e ele dará ordem então para que os judeus sejam perseguidos. Jesus diz, fujam, quando isso acontecer, fujam, mas o remanescente, né, aqueles que seguirão a Cristo, seguirão ao Senhor, clamarão, e aí então acontecerá, no final dos 7 anos, o que nós chamamos da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí então inicia-se o milênio. Nós encerramos então aqui os 3 estudos, as 3 ministrações sobre a profecia de Daniel. Eu espero que tenha ficado então claro para todos, e começaremos então daqui agora mais precisamente estudar o livro do Apocalipse. Deus abençoe